E eu queria convidar agora o Rafael, a Ligiane, casal, que possam estar aqui, a Hilda também, para que possam estar aqui sentados. Vou convidar a pastora Cleia para estar orando, para que abençoe este momento, para que vocês possam receber a palavra do Senhor com o coração bem aberto e que esse momento seja impactante na vida de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem puder, estende as mãos para cá. Vamos estar abençoando, né? Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã, por esse período de louvor, adoração a Ti. Agora, Senhor, é um momento, Pai, da palestra. Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita em nós, fala aqui nesta manhã, dá a direção de tudo, abençoa os teus filhos, Pai, que estão participando dessa palestra, Pai. E que tudo aqui seja para a honra e glória do Teu nome, para estarmos também, Senhor, aprendendo mais de Ti. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode pegar um microfone. Boa tarde. Bom dia. Ih, já estou querendo já me adiantar, né? Bom dia. Graça e paz para todos. Pode baixar só um pouquinho esse microfone, por favor, o verde. Eu estou muito feliz porque estou vendo vários rostinhos aqui, conhecidos, né, de outras igrejas, queridas irmãs, né, Ministério de Mulheres. Muito bom ver vocês aqui na nossa igreja. Uma igreja, né, com a estrutura pequena, mas é muito acolhedora. Glória a Deus. E hoje nós teremos um momento assim bem especial. Nós fizemos esse momento no Dia das Mães, como o pastor Márcio já falou. Eu, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a Hilda, né? Sou esposa do pastor Márcio, sou enfermeira, trabalho na Fiocruz, né, desde 2006, e ali a gente tem atendido, né, na minha área específica, mulheres, né, do núcleo HIV/AIDS. Mas, assim, hoje nós viemos conversar sobre uma questão muito importante, até mesmo no meio do povo evangélico, que muitas das vezes a gente não compreende, a gente, às vezes, percebe situações dentro das nossas igrejas e, às vezes, a gente não compreende, até por conta de falta de conhecimento. Então, hoje é um momento também de esclarecedor para a gente. A gente vai estar conversando com pais, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem. O Rafael e a Lidiane são membros aqui da nossa igreja. Eles vão falar um pouquinho do que eles fazem, para depois a gente começar a nossa palestra. Amém? Rafael? Não. Ladies first. Tudo bem, irmãos? A paz do Senhor. Bom dia. Meu nome é Lidiane. Eu sou professora, hoje eu trabalho de casa mesmo, online, porque devido às coisas que aconteceram, né? Veio o nascimento de Samuel, e aí eu precisei sair de algumas escolas que eu trabalhava. Então, hoje eu trabalho online mesmo, sou professora de inglês, e o meu esposo também, ele precisou fazer muitas viagens, e eu precisei ficar dedicada, né, ao Samuel, porque aqui em Niterói nós moramos sozinhos, nós não temos rede de apoio. Então é isso, sou professora, sou cristã, sou mãe do Samuel, e é isso. Eu sou Rafael, sou membro dessa igreja há 11 anos, sou oficial de marinha, capitão de corveta, o que seria a mesma coisa que major no Exército, para quem conhece do posto de exército. Tive algumas possibilidades na minha carreira em que, antes de ter o Samuel, eu viajava muito mais, tive em situações até de ir representar o Brasil pela ONU, no Líbano, fiz um curso
Estados Unidos, um curso na Inglaterra. Esses dois, o Samuel já era nascido, representando o nosso país. E desde que a gente descobriu que o Samuel era atípico, aprove a Deus que eu saísse de navio e ficasse no lugar que hoje eu ensino as outras pessoas da Marinha a fazerem aquilo que eu fiz durante 10 anos da minha carreira. Eu tenho 19 anos de Marinha. Durante 10 anos eu fiz especificamente uma coisa que poucas pessoas sabem na Marinha, e hoje eu ensino essas pessoas a fazerem isso. Fora da Marinha, eu ainda ajudo outras pessoas a investir o seu dinheiro. Então, tenho um Instagram em que eu dou consultoria financeira e mentoria para ensinar outras pessoas a investir o dinheiro. E, mais importante de tudo, sou marido da Lidiane e pai do Samuel. Então, antes de qualquer uma dessas outras coisas que falei, o mais importante das coisas que Deus me deu nessa vida é a família que nós temos juntos e toda a dedicação que a gente dá para que o Samuel evolua e que para a gente evolua como ser humano juntos através dessa família. Amém, glória a Deus, né? E nós vamos ter como base da nossa conversa hoje, né? A gente não pode começar sem falar, né, sobre a palavra de Deus. Então, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Apenas esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos falar todos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Palavra de Deus, palavra abençoada. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter um entendimento que todas as coisas que acontecem na nossa vida, seja em qualquer área, tudo coopera para o nosso bem. Deus sempre no controle de todas as coisas, não é mesmo, Lidiane, Rafael? Tudo coopera. Então, nada foge ao controle do nosso Deus. E sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Porque não apenas falar sobre o que é ser pai ou mãe atípicos, né? Não é só falar sobre uma criança que tem uma necessidade especial, mas falar que tudo coopera para o nosso bem. Amém? E é importante a gente dizer nessa introdução que o Ministério da Saúde, e agora eu estou fazendo um curso sobre práticas, né, relacionadas a isso, fala sobre portarias, né? O Sistema Único de Saúde fala muito sobre isso, né? Em 2010, eles lançaram não só portaria sobre questões relacionadas ao capacitismo e questões relacionadas a crianças ou pessoas com deficiências ou com necessidades especiais, mas, além disso, propõe diretrizes. O próprio Ministério da Saúde propõe diretrizes, que é promover a saúde com a qualidade de vida dessas pessoas, promover a questão da acessibilidade, o acesso, né, das pessoas que precisam e têm necessidades especiais. Mas a gente tem um entendimento que, no contexto que a gente vivencia e pela própria estrutura da nossa sociedade, existem limites e fragilidades para que essas pessoas alcancem o acesso a diversos serviços. Isso é muito importante a gente colocar. E, por isso, existem legislações. Só que, muitas das vezes, essas legislações não são cumpridas. A gente percebe que até mesmo o sistema, quem é professor aqui, Lidiane é professora, existem alguns professores aqui na casa, e falam muito sobre a questão da inclusão. A inclusão na escola, a inclusão nos serviços de saúde das pessoas que têm necessidades especiais. E aí a gente está falando sobre a questão de crianças, de pais atípicos. E o que é ser atípico? O que é ser um pai, uma mãe atípica? Ou o que é ter uma criança que tenha
né, essa condição, essa necessidade especial. Né? O Ministério da Saúde ele fala, né, que os pais atípicos eles criam filhos com necessidades especiais que sejam de que ordem? Física, emocional, comportamental, cognitiva. Quer dizer, todas essas necessidades, né? Como exemplos, nós temos o quê? O transtorno do espectro autista, nós temos o TDAH, né? Que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Desenvolvimento de déficit de atenção e hiperatividade. Déficit de atenção e hiperatividade. A paralisia cerebral também, né? Está dentro dessas condições, desses transtornos. Isso é importante a gente entender que existe, e isso a gente precisa ter conhecimento, e nas nossas igrejas, muitas das vezes, a gente pode observar certas situações e não entender, olhar e falar assim, olha, aquela criança é malcriada, aquela criança tem um comportamento diferenciado, aquela criança ou aquele adulto, muitas das vezes, e a gente não tem um entendimento que aquela pessoa tem uma necessidade especial, né? E muitas das vezes a gente olha tem um olhar até de discriminação e preconceituoso dentro da própria casa de Deus. Então a gente precisa ter conhecimento para a gente poder acolher melhor os nossos. Amém? Não só dentro da igreja, mas em qualquer espaço que nós estejamos. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre quando, por exemplo, a gente está gestando uma criança, né, a emoção e as transformações que a gente tem, o que a gente precisa, muitas das vezes, ter entendimento, né? A gente passa por diversas transformações hormonais, né, fisiológicas, nosso corpo muda, ou até mesmo, né, os pais, né, que vão também estar, eu sempre falo, o pai também está gestando de outra forma, né? A mulher vai gestar porque todas as transformações corporais, fisiológicas, vão acontecer no corpo da mulher, mas o pai está gestando porque ele está ali junto com aquela mãe, né, sendo pai, sabendo que ele vai acolher aquela criança e vai ser pai, vai paternar, que a gente diz hoje, né, a paternagem. E eu vejo que essas emoções, muitas das vezes, são impactadas com uma notícia da chegada de um filho com necessidades especiais. Muitas das vezes, os pais, esse casal, ele não está preparado para receber uma criança que tem uma necessidade especial. Em geral, as famílias nem sempre elas estão preparadas. Daí a importância que todo filho, é importante dizer aqui, que todo filho é um presente de Deus. Né? A palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Né? E como é isso? Como é ser uma mãe e um pai atípico? Agora eu pergunto para a Lidiane e para o Rafael. Primeiro, Lidiane, como é ser uma mãe atípica, Lidiane? Tendo que considerar e reconhecer que a experiência de ser mãe e pai atípico é uma experiência diferenciada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é ser uma mãe atípica? O Rafael vai complementar falando o que é ser um pai atípico. Primeiramente, eu quero dizer que esse momento aqui é muito importante para toda a sociedade, mas principalmente para a igreja, porque nós somos a família de Deus, né? Nós somos as pessoas que devem saber realmente como amar o outro e como entender o outro nas suas diferentes formas de ser. E então esse momento aqui, para a igreja que está aqui presente e para outros que vão ouvir através do vídeo ou através do que vocês vão contar sobre a nossa experiência como pais, que nós não somos terapeutas, né? Não somos profissionais da área da saúde, mas nós temos a experiência de vivenciar uma criança, como que é o comportamento de uma criança atípica. Então, assim, sobre o Samuel, como criança atípica, ele é uma bênção na nossa vida, a gente considera ele como uma dádiva mesmo, como um presente de Deus, como uma herança de Deus, como a Hilda falou. Só que a gente também não vai romantizar aqui o autismo,
porque é muito desafiador em relação a tudo que a gente aprendeu na nossa vida. Rafael teve uma criação, eu tive outra, tive aquela criação bem dura, sabe, de antigamente. Então, o que eu aprendi de educar foi o que eu aprendi na infância, e quando a gente chega para ser pai e mãe, é diferente, a gente vai aprendendo coisas novas, e quando você tem uma criança atípica, é desafiador demais, e é exaustivo mentalmente, e é cansativo, mas nós louvamos a Deus de verdade, de todo o nosso coração, a ser bem sincero, porque no início era bem difícil falar sobre, mas agora nós vemos, encaramos que esses desafios são exatamente para o crescimento da nossa vida como cristãos, como cidadãos, como servos de Deus, e que realmente o Senhor tinha isso para nós, para que nós pudéssemos dividir com quem viesse a passar futuramente ou estivesse passando do nosso lado as mesmas condições. Então, é desafiador, mas é o que o Senhor tinha para transformar as nossas vidas, e é uma bênção, sim. Tá bom? Essa é a minha parte. O que é ser um pai atípico? Primeiro, o que é ser uma pessoa atípica? Ela não tem o desenvolvimento cerebral da mesma forma que as outras. Isso em questões diferentes. Então, o Samuel tem umas facilidades e umas dificuldades que, comparado com seus pares, não é o que deveria ser. Hoje a gente vê ele com muita facilidade lendo em inglês e português antes de chegar na alfabetização. É uma facilidade. Mas quando ele tinha 2 para 3 anos, ele não falava, e é normal que as crianças falem. Então é uma dificuldade da mesma área. Só que o que caracteriza seu TEA, o transtorno do espectro autista, é ele ter dificuldade na socialização. Então, a gente via as outras crianças brincando entre as outras crianças, a gente via as crianças falando "eu te amo" para os pais, e o nosso filho não falava para a gente. Isso é ser pai atípico. Via as crianças falando mamãe e papai, e o meu filho não falava mamãe e papai. E isso é ser pai atípico. Então, a gente vive a experiência de ser mãe e pai com uma rigidez muito grande, porque qualquer frustração, o Samuel, ele entende diferente das outras crianças, né? Então, as crianças, se por acaso uma criança típica da idade dele, a gente fala, ó, não vai brincar durante o culto. A criança vai, entendi. Quando acabar o culto eu posso brincar. Agora o Samuel não, se ele criou a expectativa de que ele vai brincar durante o culto, você chegar para ele e falar assim, não vai brincar, ele vai espernear, se jogar no chão, porque a rigidez dele é diferente de uma criança típica. Então isso é ser um pai atípico, você ter uma criança que o cérebro funciona de uma forma diferente das outras. E aí a comparação é muito difícil. Você vê as crianças que estão na mesma sala que ele, tendo um desenvolvimento de alguma forma. Alguns pontos o Samuel vai desenvolver mais que as outras, mas na maioria dos pontos ele vai desenvolver menos, e a gente precisa de um esforço muito grande para que ele consiga alcançar seus pares em todas as áreas. Na verdade, eu acho que toda criança tem um comportamento de desregular. De birra, faz parte de ser criança. Faz parte de ser criança. Porém, para a criança atípica, esse alcance desse entendimento, esse desenvolver, assim, esse desregular é mais forte e mais prejudicial, porque, às vezes, ela vai, em algum lugar, se ferir ou ferir alguém, entendeu? É como se fechasse a mente dela ali e ela desregulasse totalmente. É diferente da criança birra, né? A criança típica, ela vai fazer aquela pirraça e, no momento, ela vai entendendo que ela não vai poder, mas a criança típica, ela demora bastante para entender que ela não vai fazer o que ela quer na hora que ela quer. Verdade. E aí, vocês já estão até adiantando algumas questões relacionadas a outras perguntas. E quando vocês falam sobre isso, vocês falam sobre o desenvolvimento, sobre as fases do ciclo da vida, que vai desde o nascimento, né, e até o desenvolvimento dessa criança e até o final, né, quando nós nos tornamos adultos e nós morremos. Mas se a mãe e o pai observam algo diferente no desenvolvimento de seu filho,
que não é comum em outras crianças, como vocês falaram, vocês identificaram isso em um certo momento, né? Não de imediato. A criança nasceu, você muitas das vezes não vai observar isso. É fundamental procurar ajuda de um especialista, né? Porque, às vezes, queridos irmãos, a gente, dentro das nossas igrejas, a gente tem entendimento que a ciência, que os milagres acontecem em Jesus. Nós lemos a palavra e cremos nos milagres do Senhor. Mas nós cremos também que os milagres podem vir através do quê? Do tratamento, da terapêutica. Não é isso? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento. Então, é importante que os profissionais ajudem esses pais. E quanto mais cedo, né, o diagnóstico for feito, né, o diagnóstico precoce, né, mais rapidamente você vai poder ajudar essa criança. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. De que forma vocês se encontraram nessa condição? Conte para nós um pouco da história. Como que vocês identificaram? De que forma houve o diagnóstico? Lidiane, não sei, Rafael. Essa é uma pergunta um pouco assim difícil, né? Porque todos nós engravidamos, né? As mulheres aqui engravidam e aguardam o bebê perfeito, né? A pessoa perfeita, a criança que vai nascer e vai ter todo o marco de desenvolvimento no seu tempo certinho, tem até aquela cartinha da vacinação, né? A cartilha lá, e a gente fica sempre observando aqueles pontos. E, na verdade, eu, como mãe, já tinha uma ideia de que algo era diferente no meu bebê. E aí a gente começou a perceber muita diferença, porém ele era uma criança de pandemia, né, que começou o desenvolvimento na pandemia. Então a gente pensou, vamos colocar na escola, porque vai aparecer alguma coisa, ele vai desenvolver melhor, já que a gente não tem rede de apoio aqui, ele vai ter contato com crianças. E assim fizemos. E, logo em seguida, acho que um mês, não me lembro mais, a coordenação chamou, dizendo que ele fazia alguns comportamentos que não eram típicos, né? Ele não sentava na rodinha com as crianças na pré-escolar, lá no berçário, não berçário, mas com os pequenos, né? Não sentava na rodinha, ficava olhando só os desenhos da parede, passando a mão nos desenhos, não olhava no olho, não sorria muito. E aí ela nos disse que nós precisaríamos, foi um direcionamento, nós que somos cristãos sabemos que é um direcionamento de Deus nas nossas vidas, e ela nos pediu que levasse ele a um neuropediatra, né? Nessa ocasião, eu não sabia nem do que se tratava, neuropediatra. Para mim era pediatra, se falou neuro é porque ele estava com problema na cabeça, então meu Deus, o mundo já explodiu, né, para mim. E aí, neuropediatra, e da neuropediatra a gente foi para fono, e aí tem uma parte do neuropediatra, da pediatra, que eu vou deixar a Rafael falar. E aí foi um momento bem difícil, foi um momento ao qual eu me fechei bastante, né, porque quando eu enfrento algumas coisas na minha vida, eu acabo me fechando muito até eu entender o que está acontecendo ali. Então, foi um momento bem solitário, por minha culpa mesmo, e foi dessa forma. Samuel nasceu em 2019 e a gente fez tudo que um pai e uma mãe tem que fazer. Todo mês ia no pediatra certinho para ver se estava acompanhando, se ele estava crescendo, se ele estava ganhando peso corretamente, como é que estava. Todo mês o pediatra falava, não, está tudo certo. Chegou a idade de 1 ano, que era para começar a falar, e ele não começou a falar. Aí o pediatra falou, não, cada criança tem seu tempo, pode acontecer, é um atraso normal. E aí era uma criança, quando ele fez 1 ano, a gente estava no auge da pandemia, né? Então ele só ficava dentro de casa, não tinha, só convivia com a gente. Eu ainda tinha que trabalhar, e nessa época eu ainda estava em navio, viajava. Ele chegou a começar a falar, papá, mamã, e eu tive que viajar. E fiquei 2 meses fora. Nesse período, aconteceu o que a gente chama de poda neural. O cérebro dele desaprendeu o que já tinha aprendido, pela ausência.
do convívio com as pessoas, no caso do convívio com o pai. E ele parou de falar. Quando a gente chegou nesse ponto que a escola... Então, chegou 2021, a gente falou, a gente tem que botar essa criança na escola para ele conviver com mais gente, para desenvolver. Quando a escola chamou, ele não falava nenhuma palavra, só falava i, quando a gente cantava a música do Pintinho Amarelinho, ele completava com i, era a única coisa que som que emitia, e aí a gente sabia que, por isso, ele não estava com nenhum problema na voz em si, era um problema cognitivo. E aí levamos no neuropediatra, e o neuropediatra falou, não dá para dizer com certeza ainda, mas ele apresenta umas características de TEA. Eu sugiro vocês começarem o tratamento mais rápido possível, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. E aí a gente levou no pediatra que a gente levava todo mês. Falou, olha, a escola falou isso, o neuropediatra falou isso aqui. Aí o pediatra, é verdade, aqui, ó. Ele não olha lá, tá vendo? Eu sabia desde sempre. Nessa hora aqui, o sangue subiu aqui, ó. Aí eu olhei para a Lidiane já foi quase... Eu falei, segura. Vamos manter aqui... não pode falar, desculpa, pastor. Mas assim, é para vocês perceberem que às vezes a experiência dos pais ali, vendo a criança todo dia... e entendendo que ela não está desenvolvendo como as outras crianças, é mais importante até do que um especialista, que vai ver uma vez ou outra criança e os marcos lá estavam lá certinho. Ele estava ganhando peso como deveria, ele estava crescendo como deveria, só estava atrasando a fala de acordo com um pediatra, o que seria normal. Mas naquele ano, a gente fez o aniversário de 2 anos dele, na festa, várias crianças brincando, ele viu um negócio de luzes, uma caixa de som, né, que estava botando o som e trocava as luzes, ficava vermelho, verde, amarelo, azul. Ele parou em frente a isso aí e ficou meia hora olhando para aquilo ali girando, o que era uma característica clara de autismo. O ventilador girando chamava mais atenção a ele do que o carrinho, para brincar. Isso são características claras de autismo. Ele não dava o carrinho, não fazia o carrinho assim, como um carrinho, brincava de outra forma, jogava, batia. As funções corretas do brinquedo. As funções corretas do brinquedo. Nessa idade, são características de uma criança que não está desenvolvendo como deveria desenvolver na idade. Gente, é importante o que o Rafael também colocou, né? Que os pais, quando eles realmente são atentos, né, ao desenvolvimento da criança, aos sinais, né? É muito importante isso. Nós, muitas das vezes, você já tem o seu filho já adulto, né? Já passou por essa fase. Mas, quando a gente traz isso para a nossa igreja, para a igreja evangélica, para os nossos grupos, para a gente estar conversando sobre isso, é para que a gente possa multiplicar essas informações dentro dos nossos círculos, né? No acompanhamento com as mulheres na igreja, com os homens, né? Na criação das crianças, né? Na formação das crianças dentro da igreja. Isso é muito importante. E aí, quando vocês falam sobre isso, assim, me vem à mente, a Lidiane e Rafael, nesse encontro com o especialista, né? Que não foi um encontro muito bom, né? A questão do acolhimento desse profissional, e a gente vai para a política que foi colocada, política que eu digo, né? Do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, que fala sobre a capacitação dos profissionais de saúde. Exatamente. E isso é uma diretriz. Mas, quando a gente observa isso nos nossos serviços, né? Eu que trabalho no serviço de saúde, a gente tem discutido como está a capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento dessas pessoas que têm uma necessidade especial, que precisa ser acolhida dentro das suas necessidades, para que ela realmente tenha acesso aos seus direitos. E, muitas das vezes, a gente não percebe isso. E aí a gente traz para dentro da nossa igreja. Será que a gente está tendo um olhar acolhedor para essas situações?
A gente vai olhar para até mesmo um adulto que lá atrás, né, a gente via muitas das vezes colegas nossos com dificuldades, a gente falava, opa, isso aí tem que ficar de lado. Vê uma criança, olha, não tem como. E aí a gente percebe que existe ali uma situação que precisa ser cuidada. E, às vezes, a gente simplesmente tem esse olhar, né, discriminatório, preconceituoso. E a gente não ajuda. Né? Como quando a Bíblia diz que a gente tem que o quê? A gente tem que orar uns pelos outros, a gente tem que amar uns aos outros, né? Os mandamentos de reciprocidade. Então, isso é muito importante quando a gente traz para a nossa vivência dentro dos nossos círculos. E aí, Rafael e Lidiane, vocês falaram sobre essa questão, né, de como vocês vivenciaram o diagnóstico, como vocês perceberam, né, o Samuel, né, nessas situações. E eu venho aqui falando também que existem alguns pais que eles demoram a tomar atitudes em relação a isso. Por quê? Existem os mecanismos de defesa. Você não quer ficar, como eu posso dizer, inseguro, decepcionado, com seu frustrado, né, com aquela situação. Então, você se esconde. Lidiane falou que, no primeiro momento, se fechou um pouco, né? Ela não falou sobre o problema. E aí existem esses mecanismos de defesa. Primeiramente, a negação. Negar o problema. Não, eu não estou vendo isso. O meu filho não tem isso. Eu não estou vendo esse problema. E aí, outros adiam a busca por recursos terapêuticos, por conta desses mecanismos de defesa, de adaptação ao problema. E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte: quais as etapas desse processo que vem da negação, da barganha, até chegar à aceitação do problema? São etapas, né, que a gente tem especificadas. Quais são as etapas do processo vocês evidenciaram até a etapa da aceitação? E como que foi isso? Como vocês vivenciaram essas etapas? Bom, o que eu acho com relação à minha experiência é que o que faltava mesmo, o que falta para a gente, como cristão, a gente está falando aqui de dentro, né, do povo de Deus, por que a gente tem que saber desse assunto, por que a gente tem que compartilhar esse assunto, é a falta de conhecimento. Eu tinha conhecimento zero do que era um autista, ou tinha conhecimento zero com relação a coisas mentais, transtornos. Então, eu acho que eu não tinha esse conhecimento. Então, quando aconteceu na minha vida, foi um susto, porque eu pensei, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas eu sou sempre essa pessoa ansiosa, né? Então, às vezes, a ansiedade me ajuda um pouquinho, mas ela é ruim. Mas, às vezes, eu quero fazer tudo para ontem, assim, eu sou meio... E aí acontece que eu tinha essa questão do não conhecimento e da negação, né, de, como assim, não é que eu pensava assim, o que Deus fez, não, eu nunca pensei isso, o que Deus fez e tal, assim, meu filho tinha que ser, não pensei dessa forma, mas eu não sabia o que fazer, e isso me deixava muito ansiosa. Então eu fui procurar, comecei, o que é muito importante quando você tem uma criança com transtorno, quando você percebe, está com seu olhar atento dentro de casa ou à sua volta, é procurar essa intervenção precoce. Intervenção o mais cedo possível. Como o Rafael falou, tem a questão da poda neural, que eu acredito que todo ser humano tenha, né? Aquilo que o nosso cérebro entende que a gente não usa, ele descarta. Então, para o autismo, vem nessa fase, assim, ele já estava começando a falar pá, mamã, ele viajou, ele travou de uma certa forma que ele não falou mais nada, nunca mais, assim, até, né, as intervenções vinham, a gente entender. Então, eu passei por essa negação de não saber, não entender, mas, mesmo assim, correr atrás para saber o que era e para que ele fizesse logo o que era necessário. Passei pela fase também de
Foram várias fases, né? Mas, assim, de não entender isso e... Ai, agora me deu um branco. Mas dessa parte de não entender, mas querer saber o que era e querer ajudar para que ele alcançasse, desenvolvesse, né? Tá, então, acho que o ponto principal que a gente vê aqui do que a gente falou até agora é sobre a presença dos pais, né? E a presença não só física, mas a presença de fato, de estar olhando para a criança, brincando com a criança, participando do mundo dela. E isso talvez seja a maior dificuldade que a gente vê nos outros pais. Sempre que a gente vai para algum lugar, a gente vai para o shopping com o Samuel brincar, e tem várias crianças brincando, os pais presentes lá somos nós dois. E a gente vê as crianças pedindo para mim e para ela para a gente participar da brincadeira, porque os pais estão no celular, estão conversando, trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui, do que a gente está falando aqui, é talvez a melhor coisa que vocês podem tirar nesse processo. E muitas vezes os pais passam pela negação, porque eles passam pela negação de que a criança é perfeita porque eles não veem. Tá com a criança na sala, assistindo televisão, enquanto está fazendo comida, e aí a televisão, Eles a tela... não sabem quem é o filho. Não sabe que é o filho. Como é que o filho reage para cada reação? E aí briga com ele quando ele não faz as coisas que os pais querem, aí o filho é birrento, aí fala que é mal educado, mas ele não conviveu com a criança. Então a negação está muito em si próprio, né? O pai... Orgulho. que está pensando assim, não, eu sou pai, eu consigo fazer. Como é que meu filho não consegue? Meu filho nasceu de mim, ele vai conseguir. E não estar com o pai presente, e isso é um detalhe muito forte, assim. Como cristãos, a gente sabe que a gente precisa ser humilde. Muito é falta de humildade nisso. A gente precisa abaixar a nossa crista e entender que o nosso filho tem necessidades diferentes das nossas. E aí a gente passa por essas fases, a gente vê também dentro lá, Samuel vai numa clínica em que ele tem todas as terapias que ele faz, e a gente vê vários pais e mães que, levando a criança para a clínica, fica pensando assim, não, a gente vai passar aqui um tempo, 1 mês, 2 meses, depois eu vou parar de vir porque meu filho vai ser curado. Porque ainda está na negação daquilo ali, não tem cura para o autismo. O cérebro vai se desenvolver de uma forma diferente. Ele vai precisar de terapia por um bom tempo para que ele alcance os pares. Talvez em algum momento ele deixe de fazer uma terapia ou outra, mas ele vai precisar de um desenvolvimento próprio. E passa muito tempo assim, principalmente assim, a taxa de pais que separam é muito maior quando a criança tem autismo, porque é um desafio muito maior para o relacionamento. As mães ficam muito sobrecarregadas. E aí o relacionamento fica muito difícil, porque se já é difícil um relacionamento a 2. Quando vem uma terceira pessoa, que é uma criança, que precisa de necessidade, tem suas dificuldades. Imagina uma mulher que está sobrecarregada o dia todo de enfrentar toda aquela dificuldade e ainda ter que ser uma boa esposa no final do dia, quando o marido chegou do trabalho e não estava convivendo com aquela criança. E aí a taxa de separação é muito maior quando tem autismo. Então, a gente vê vários casais que a mãe leva a criança, faz todo o apoio, e o pai é completamente ausente, ou o pai é contra, falando, você não tem que levar porque o nosso filho não tem isso. E fica na negação por anos, evitando que a criança possa desenvolver da maneira correta. Então, a gente passou pela fase da negação, sim, porque nós acreditávamos que teríamos um filho perfeito, como todo mundo acredita. Mas a partir do momento que foi mostrado para a gente, por um especialista, que ele estava precisando, a gente já estava vendo que ele estava precisando, só precisava de alguém falar assim, acorda, você precisa fazer alguma coisa para ajudar seu filho. A gente foi fazer, mesmo que a gente fosse entender depois. Corremos atrás das terapias e depois a gente foi entender o que era para ser. Só para falar aquela parte que deu branco aqui na mãe, mas é realmente isso. A terapia, ela é
essencial, ela é maravilhosa, mas o que é melhor ainda é os pais, a família, se voltar para aquela criança. O que a gente tem perdido hoje é a família achar que a criança tem que ser criada na frente da TV ou sozinha. Não, ela é um ser humano que veio para a nossa vida e a gente tem que se relacionar com ela. Não há ser humano que vive sem relacionamento. Foi o Deus que nos mandou amar o nosso próximo, nos relacionar, e é isso que as crianças, que a nossa humanidade tem perdido. Os pais descerem e se relacionar com os filhos, para que eles cresçam e sejam bênção, né? Amém. E de Rafael. E no Salmo 127:3 fala exatamente sobre isso, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? E a gente falou aqui, vocês falaram sobre as questões relacionadas à pergunta que eu iria fazer. Quais são os desafios específicos na criação do Samuel? Acho que vocês falaram muita coisa, mas eu acho que vocês poderiam, assim, citar, que eu sei, gente, que a terapia, todas as questões relacionadas à terapêutica com crianças em necessidade especial, isso é muito custoso, né? A rede pública até tem, mas o acesso é muito restrito, né? Até ir para o SES, REG, vai. Gente, é muito complicado. Grupos com psicólogos, eu vejo isso lá mesmo na Fiocruz. Como é difícil. Nós temos lá psicólogos que trabalham com crianças, né, com transtornos do espectro autista, TDAH, trabalham com tudo isso. Mas, assim, até as crianças chegarem, né, no sistema público é muito custoso, é muito moroso, melhor dizendo. Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como tratar, cuidar de uma criança, quais os desafios para os pais nesse sentido? Com relação ao Samuel, antes de falar de Samuel, eu queria falar dessa questão, né, que é muito custoso mesmo para o país, né? A gente vê dinheiro sendo enviado para outras coisas, enfim, mas a saúde precisa muito dessa atenção, e a gente ouve, graças a Deus, o Samuel, né, pelo nosso trabalho, a gente consegue, através de um plano, manter o atendimento dele todos os dias, de segunda a quinta, de manhã, ele faz terapia. E também faz as extracurriculares, como judô, natação. Agora ele está meio fora da natação, por causa do tempo, mas faz bateria. Então, a gente sempre expõe ele ao outro, né? À atividade, mas com o outro. E, na rede pública, eu já ouvi até de crianças que vão de mês em mês para fazer um atendimento com uma fono, com uma TO terapeuta ocupacional, né, com integração sensorial, que é o que eles precisam, porque o sensorial desregula, se ele tocar em alguma coisa, se ele ouvir um barulho muito alto, isso causa... Muitas crianças têm maior sensibilidade, outras menos, mas isso é muito importante, terapeuta de ocupação ocupacional, de integração sensorial. Porém, isso é muito difícil para muitas crianças. Então, o remédio que eu dou, na minha experiência, é: pais, famílias, voltem-se para os seus filhos, né? Porque essa é a maior terapia. E levar ao Senhor, a palavra do Senhor diz que a gente deve trazer aos pés do Senhor tudo. Não é dizer que o Senhor pode fazer milagres nas nossas vidas, nós cremos. Mas o Senhor pode fazer milagres nos tratamentos, o Senhor pode fazer milagres dos quais a gente nem sabia que precisava. Ou seja, na nossa casa, por exemplo, o Senhor fez um milagre do crescimento, do amadurecimento de duas crianças que se casaram de repente, e um queria fazer de um jeito, do outro, e o Senhor tratou. Então, com relação a Samuel, nosso filho, ele o cognitivo dele é ótimo. Ele a T, que é a assistente terapêutica que fica com ele todos os dias na escola, através do plano que nós temos, ela fala assim: olha, ele voa. O que falta? O que o autismo pegou nele, assim, né? Que grosseiramente falando,
No caso do nosso filho, o cognitivo dele é ótimo. Ele escreve, ele lê desde os 3 anos. Escreve, fala inglês, né? Porque aí... E aí, o que acontece? Ele entende muita coisa, mas o que pegou bastante nele é a comunicação interpessoal, né? A integração, a socialização com o outro. Conseguir demonstrar para o outro aquilo que ele quer. O que ele quer. Entende o que ele quer, mas ele não tem dificuldade de mostrar para o outro aquilo que ele quer. A fala, que até os 3 anos e meio, não, 3 anos, eu não me lembro as datas assim perfeitas, mas até os 2 anos e meio ele não falava nada, 0. Mamãe e papai, só muito tarde. Então, a fala. Agora ele já tem a fala. Só que agora ele fala... Antes ele não conseguia falar o que ele queria, então ele desorganizava feio, né? Existia um momento que foi... Ele está ali fora. Então, existia um momento que ele ia para cima, só que agora ele já tem controlado e já tem conseguido dizer, olha, eu não quero ir fazer tal coisa. Só que agora o grande desafio tem sido fazer ele entender que nem sempre que ele quer aquela coisa, ele vai ser atendido, que ele precisa saber que vai ser depois. Então, o que afetou ele muito mesmo, que a gente luta bastante, é o comportamental, né? Desenvolvimento comportamental, usa as palavras que eu esqueço às vezes, mas é esse comportamental dele, ele desorganiza muito fácil. Ele quer uma coisa, ele quer, e tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A mamãe é um pouquinho assim, sabe, irmãos? Só que acontece que, no autismo, isso grita mais alto, isso é mais forte, mais difícil de trazer o entendimento. Então, a gente tem trabalhado com muitos terapeutas, graças, para a glória de Deus, nós temos esse acesso. A gente ora para que outros irmãos consigam também. A gente também, na maneira que o Senhor nos deixa ajudar outros, a gente ajuda também, a gente administrar as finanças que o Senhor tem nos confiado, a gente consegue ajudar algumas pessoas, para a glória de Deus. Então, assim, a gente ora para que mude essa situação também da saúde, né? Mas é isso, com Samuel foi a fala, foi o comportamental, que é bem rígido, e é isso. Para a gente foi isso. Só para o pessoal conseguir entender, né, o processo dele todo. Não é porque a Lídia vai falando tudo, mas a gente vai tentar colocar na cronologia. Então, o Samuel, quando tinha 2 para 3 anos, ele não falava. E aí, o fato dele não conseguir demonstrar aquilo que ele queria fazia ele desorganizar. E aí ele batia a cabeça na parede como frustração de ele não estar conseguindo demonstrar aquilo que ele falava. E era muito assim, a gente precisava evitar que ele se machucasse, né? Então, imagina ter uma criança que a qualquer momento queria alguma coisa e não conseguia nem se expressar, ele podia se jogar e se machucar. Durante um tempo, ainda nessa idade, ele tinha muito a fixação, né? Ficava ficcionado com rodas. Então, você imagina uma rua passando aqui, Alameda, vários carros passando, ele olhava para as rodas e ia. Então, a gente tinha que segurar ele para ele não ir para o meio da rua ser atropelado. Esse é o tipo de dificuldade que a gente tinha quando ele tinha 2 para 3 anos. Hoje em dia, ele conseguiu aprender, através das terapias, que ele consegue demonstrar aquilo que ele quer, e algumas vezes ele vai receber, outras não, e quando ele recebe o não, ele fica frustrado, ele grita, ele fala, às vezes ele chora, mas nada diferente do que uma criança típica faria. Só que é muito mais rígido do que uma criança típica seria. E o único ponto que faltou foi a parte da sensibilidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, para o Samuel cortar o cabelo é igual uma tortura, igualzinho. A água batendo no rosto, os pelinhos batendo no corpo, o barulho da tesoura, para ele é absurdamente cortar a unha é a mesma coisa que tá quebrando o braço dele. Então, toda vez que a gente vai cortar o cabelo, e ele tem crescido, tem ficado cada vez mais forte, tem sido cada vez mais difícil, né? Eu mobilizo ele, pernas e braços, para
outra para pessoa que corta, que é especialista nisso, bota desenho, tem cores, um aviãozinho, tem pirulito, se conseguir, nada disso funciona. É igual tortura para ele. Então a gente já teve uma vez que a gente conseguiu enganar ele de algumas formas assim, vai pro shopping depois, vai brincar, não sei o quê. Ele foi, mas é sempre muito difícil. Gente, olha, quando a gente ouve tudo isso, a gente percebe que o apoio e reconhecimento que esses pais precisam ter, esses pais que eu digo, né, de uma forma geral, isso realmente reflete o quanto é importante nós termos um olhar, né, acolhedor. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: o que fazer então? Quais seriam as estratégias para que a rede de apoio, principalmente a igreja, fosse um lugar seguro para os pais e filhos nessa condição? O que vocês poderiam falar em relação à igreja? Eu falo isso, irmãos, porque a Lidiane e o Rafael, eles são membros dessa igreja e são membros aqui, participam conosco do Ministério de Louvor. E quantas vezes nós estamos aqui, às vezes, de repente, está passando ali na filmagem, né? Nós estávamos aqui cantando, a Lidiane está ali no back, Rafael no teclado, e o Samuel ele está aqui, ó, andando para cá, andando para lá. E a igreja, ela já sabe, já tem esse conhecimento. Então, muitas das vezes, a gente está trazendo isso para cá, por quê? Porque muitas das vezes isso acontece nas nossas igrejas. E as pessoas, por não terem conhecimento, vão falar assim: olha, tem que tirar essa criança daqui, olha essa criança aí, olha, essa criança está perturbando o culto, olha isso e aquilo. Por isso que é importante. Eu vejo que o Samuel fica ali, anda para lá, anda para cá, a Lidiane pega, aí vai com o microfone, senta ali, e nós já temos esse conhecimento. Então, assim, eu gostaria de que vocês falassem um pouco de que forma as igrejas, de uma forma geral, teriam esse papel acolhedor, né, que trouxesse segurança para os pais, tanto para os pais quanto para os filhos, né, nessa condição. Com relação a esse acolhimento, tem 2 pontos importantes, né? Com relação à criança e também com relação aos pais, aos familiares, né? Nós sabemos que nós somos cristãos e devemos amar os nossos irmãos, assim como nós amamos a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E acontece que isso, quando... Já viu quando toca no filho, aí que dói mais nos pais? Então, acontece muito isso e muitas das vezes pode acontecer um visitante, que não seja cristão, né, que esteja visitando a casa de Deus pela primeira vez e traz o seu filho. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, porque é frágil, né? Os pais se tornam muito frágeis com relação aos filhos. Então, quando chega um visitante aqui, com uma criança que tem uns comportamentos diferentes, que tem algum tipo de transtorno que a gente não conhece, não aqui, mas na igreja de vocês, ou, enfim, onde nós estivermos, a gente precisa ter esse conhecimento e saber lidar para que a gente não perca a alma, a gente não perca uma vida, porque uma vida é muito preciosa ao Senhor, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, esse olhar. Eu digo isso como igreja, porque eu digo isso para mim também, porque eu também preciso ter esse cuidado com diversas diferenças que nós temos, né? Não somos iguais. E, às vezes, a gente, por uma veste diferente, a gente faz certos comentários e, às vezes, o irmão não está preparado para ouvir a nossa brincadeira. Eu sou muito de brincar e tal. Então, a gente precisa se policiar em tudo, né? A gente precisa tentar ser mais como Jesus, parecido com Cristo, ler mais a palavra, como o pastor tem falado. Se nós lêssemos, a igreja brasileira, se nós lêssemos mais a palavra do Senhor, o Senhor nos instruiria todos os dias. É porque a gente, estou falando igreja,
falta isso, né? Esse conhecimento, a leitura, a busca do Senhor para saber como agir aqui nessa terra. Então, isso, quando a gente precisa ter mais cuidado com os cristãos e também com os nossos visitantes nessas situações. E com relação às crianças, aqui a nossa igreja é uma igreja muito amorosa, né? O que a gente sempre recebeu aqui, 12 anos que a gente vai fazer aqui, foi o amor. Então, essa igreja é muito amorosa, começando pelos líderes, pelo nosso pastor, a Hilda, os irmãos, enfim. E acontece que o amor é a base, mas acontece que nós precisamos de alguns cuidados, né? Aconteceu até um ocorrido aí no Sul, há umas semanas atrás, um mês, não sei, de uma criança que caiu num canyon, né? Um vale assim, que foram passear com os pais, e essa criança, muito provavelmente, é o que acham que aconteceu, acho que não foi certo, disse que foi isso, mas que a criança era uma menina autista, ela caiu nesse canyon e, infelizmente, veio a morrer, veio a óbito, e ela teve o chamado elopement, que na verdade, eles usam essa palavra, mas é fuga, né? Quando a pessoa, na verdade, a pessoa mesmo, pessoas podem ter esse comportamento de fuga, mas no autismo, no transtorno do espectro autista, eles têm bastante essa questão. Quando eles se sentem muito barulho, muita multidão, alguns deles, é único, tá? Cada pessoa é única, cada autista é único, então tem uns autistas que sentem muito sensorial, né, desregulado por barulho, por fogos, por multidões, né? Quando ele não se sente compreendido, então tem essa reação de fuga, de sair correndo. Por isso que toda hora eu falo, dá uma olhadinha ali na porta quando eu estiver louvando, porque eu tenho medo da rua. Então, a gente precisa proteger mesmo, onde nós estivermos com as crianças, todo mundo bem atento, usar essas proteções, assim, tentar ao máximo fazer um ambiente protegido para essas crianças, porque tem essa situação de fuga, que a criança sai correndo e, às vezes, até por ela não está... ela está bem, mas ela viu uma coisa lá fora que chamou muita atenção dela, uma luz. Ela foge correndo para ir atrás disso. Então, esse elopement, essa fuga no autismo é muito frequente e a gente precisa ficar muito atento, porque, como ocorreu no Sul, não há de acontecer aqui em nome de Jesus, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa estar atento com as nossas crianças, com os nossos irmãos, né? Isso também é um gesto de amor, né? Vocês viram a pronúncia dela no inglês? Elopement. Como é que fala? Que isso. Como que a igreja pode melhorar com relação a crianças atípicas? Então, o primeiro ponto é que tem aumentado o percentual cada vez mais. No final dos anos 2000, era a taxa de uma criança a cada 30. Hoje está uma criança a cada 13. Então, está aumentando exponencialmente a cada década que passa, tem sido cada vez maior a quantidade de crianças e proporções. Então, as igrejas vão ficar cada vez mais normais com isso, até que a gente entenda o porquê e corte o porquê do que está acontecendo. E até hoje a ciência não descobriu o motivo, né? O motivo é genético, né? Mas não tem nenhum motivo claro. A alimentação, a poluição, não tem. Ninguém sabe ainda. Então, é preciso que as igrejas se preparem para uma quantidade cada vez maior de pessoas atípicas em suas membresias. E aí, como é que você reage com isso? Primeiro, diminuindo o julgamento, né? Você chegar, a criança estiver desorganizada no chão, chorando, não chega para o pai e fala assim, na minha época, isso aí era 3 palmadas, estava bem. Se fosse comigo, era só não ter dado refrigerante. Tá vendo? É porque deixa ele no celular o dia todo. Isso aí é o tipo de coisa que você vai afastar a família e vai te aproximar. E o pai e a mãe, nesse momento, também estão tentando se organizar para organizar a criança. Se você começar a colocar empecilhos com relação a isso, da igreja acolher aquela família,
não vai dar certo. Então, ó, primeira coisa, empatia. É muito difícil para outros membros entenderem que às vezes o Samuel desorganiza porque ele entrou por uma porta diferente da porta que ele costuma entrar. E isso é o suficiente. Tá? Então ele pensa que ele vai seguir aquela porta lá de entrada, vai vir pela varanda aqui e vai entrar por essa porta aqui. Se aquela porta estiver fechada e ele tiver que entrar pela porta da igreja, ele desorganiza e acabou. Ele vai passar 30 minutos de 1 hora para se organizar de novo, porque foi fora da rotina dele. E aí você está pensando assim, ó, tá vendo? Esse garoto mal criado, né, tá aí fazendo birra, não aconteceu nada. Mas para ir na cabeça dele, foi uma infração que a gente fez de mudar a rotina dele. E para isso vocês, como igreja, e nós todos, né, como igreja, precisamos entender que a necessidade dessa pessoa atípica pode ser simplesmente esperar, acalmar e tal. Pode acontecer também, como a Lidiane falou, de som muito alto afetar a sensibilidade. No caso do Samuel, não, né? Ele ama música, quanto mais música para ele, melhor. E quem conhece mais a criança são os pais. Então, se esses pais chegam e tá nessa situação, eu acredito que seja importante deixar o pai e a mãe resolver e manter a segurança. Você fica de olho, você está ali do lado, você às vezes não pode chegar e puxar a criança ou dizer o que a mãe e o pai têm que fazer, mas você pode ajudar mantendo a segurança, porque se a criança correr, a mãe não conseguir segurar, você está ali para ajudar. Se a criança se jogar, você está ali para ajudar. Então, assim, 1 hora vai dar para você chegar e falar ou segurar uma bolsa. Ela está toda... Eu, por exemplo, chego aqui, segurar uma bolsa, uma coisa. Enfim, essa igreja é muito amorosa, né? A gente, graças a Deus, tem vivido muito bem com os irmãos. Amém, glória a Deus. Gente, nós vamos... Está muito interessante o assunto, mas nós vamos ter que fechar aqui. O pastor Márcio está ali, olha a hora. Eu sei que vocês têm uma reunião, mas, assim, glória a Deus, gente, porque a igreja é isso. Igreja é para a gente estar aqui em comunhão, adorando ao Senhor e tendo conhecimento para que a gente possa realmente abarcar os mandamentos de reciprocidade. Né? A Bíblia diz isso. Olha como a Bíblia ela tem respaldo para todas as coisas. E aqui, né, o Senhor tem falado para nós assim, olha, o Rafael e a Lidiane, com a experiência que eles têm, né, com o filho, com o Samuelzinho, eles estão nos dando também um suporte, um auxílio. Como Deus tem dado a eles têm nos dado no dia de hoje. Amém. A partir da experiência que eles têm vivenciado no dia a dia. Então, queridos, que vocês consigam abraçar isso para vocês no dia de hoje, que os pastores que estão aqui representando as suas igrejas, levem isso, multipliquem essas informações, porque, irmãos, isso é muito importante. E a gente, às vezes, erra por não termos conhecimento, por falta de conhecimento. Né? A Bíblia nos diz isso. Então, vamos orar? Pedir ao pastor Márcio que ore aqui por nós. Nós iríamos abrir aqui para perguntas e respostas, mas eu acho que, né, foi bem esclarecedor, né, irmãos? Agora, se alguém quiser perguntar... Isso é muito importante. Agora a agenda, né, pastor? Oi? Como é que bota a agenda agora? Já estou, né? Para você ter uma ideia, como isso tem crescido, a proporção foi colocada aqui pelo Rafael. Minha avó teve 8 filhos, todos eles com 2, 3 filhos. Nenhum teve espectro autista. Minhas primas, que quase não têm filho, já tenho 2 primos que nasceram agora. Então, realmente, esse número aumentou e muito. E na igreja, como ele falou, às vezes eu, antes de ter o meu filho, Samuel, quando eu olhava no shopping, vinha aquelas crianças chorando, não querendo entrar na loja, e falava, se fosse meu filho. No primeiro dia que aí ele entrou na loja e ele começou a fazer isso, eu comecei a rir. Falei, desde uma mãe com filho com 11 anos, ela ainda estava na fase da negação. Você imagine como esse menino, como essa criança foi prejudicada. E eu vi neles, certo?
essa fase foi tão rápida. Eles entraram na fase da exposição com uma rapidez tão grande. Falei, gente, que lindo. E até hoje eu uso esse casal como exemplo para muitos que eu tenho que às vezes estar conversando. Como foi rápido a fase da exposição. Porque quando a gente expõe, a gente está ali aberto para o crescimento. E tem gente que às vezes não é só autismo, TDAH, às vezes esquizofrenia, às vezes outras síndromes, que as pessoas ficam negando e perde a oportunidade do crescimento. Então, a exposição é a melhor coisa para que a gente alcance o equilíbrio. Né? A gente precisa disso. A gente não fala doença mais, a gente fala de uma condição neural. Então, nessa condição, tem caminhos. E para cada um, às vezes, na igreja, você precisa ter um tratamento, pastores. Tá? Às vezes a gente condena um porque está agindo de um jeito do outro, que briga com a gente, daqui a pouco diz que ama a gente. Sabe? Procure entender um pouco o que está passando na mente daquela pessoa. Tenha o conhecimento e conversa com alguém, porque é o diabo, temos que orar. Não, não é isso, é a condição neural dele. Ele tem esse comportamento esquizofrênico que olha e fala, você é meu amigo, daqui a pouco te olha, você é meu inimigo, e fica assim. Sabe, você tem que saber lidar com tudo isso. Não é pessoa. Oi? Bipolaridade, a bipolaridade faz isso, porque o esquizofrênico o problema sempre é o outro. A bipolaridade faz com que isso aconteça. E, enfim, a gente precisa aprender. E outro ponto também... Pode? Não dá tempo. E outro ponto também que é muito importante essa condição, de que a gente precisa conversar sobre isso. Vamos orar? Foi bom, não foi? Maravilha. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome. Como precisamos aprender e que às vezes não sabemos lidar com aquilo que a gente não conhece, mas que o Senhor venha trazer entendimento, sabedoria, ó Deus, discernimento, Pai, para que Teu Espírito Santo nos leve a estar mais além de nós mesmos, dentro daquilo que nós conhecemos, porque o mundo é tão amplo, a condição mental é tão ampla, que mais que a gente estude a vida inteira, a gente não vai conseguir entender, porque só o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E o Senhor é perfeito, colocou todas essas coisas para que a gente aprendesse a lidar com as diferenças de cada um. Muito obrigado. Que esse momento seja, ó Deus, um marco em nossas vidas. Que a partir de hoje a gente possa aprender e querer conhecer cada vez mais essa situação e abençoar vidas. Muito obrigado pela Hilda, pelo Rafael, pela Lidiane. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos aplaudir de novo.